Eu nasci numa família normal, um casal que eu nunca vi brigar. Meu pai e minha mãe se davam super bem. Minha mãe era aquela esposa que quando estava chovendo, meu pai chegava em casa e ela saía na chuva para abrir o portão para ele entrar com o carro. Ela era, assim, uma ótima esposa. Cozinhava o que ele gostava de comer, sempre muito preocupada com a família. Até a adolescência. Meu pai traiu a minha mãe e foi assim, a gente passou por um período de divórcio deles muito difícil. E eu cresci com esse pensamento: eu nunca vou deixar um homem abusar de mim. Eu tenho meu valor, eu vou trabalhar, eu vou ter meu dinheiro, eu vou ser autossuficiente. E cresci assim, né? Eu fazia balé, era bailarina, então a minha vida, assim, de adolescência até a minha juventude, eu não pensava muito em relacionamento. Eu estava focada ali na minha carreira, era bastante rígido, né? O dia a dia. E aos 18 anos eu ganhei uma bolsa de estudos e fui morar na Alemanha. Todo ano eu voltava de férias para o Brasil e em uma dessas férias eu conheci o Samuel. Eu sempre tive uma família estruturada. Na minha infância, eu tive uma infância boa, meus pais eram presentes, então eu cresci num lar estruturado, achando que eu teria isso para mim quando eu casasse. Eu tive um relacionamento até que longo, de 4 anos, mas eu era muito jovem e eu não estava preparado para casar ainda. E esse relacionamento não deu certo e eu segui minha vida, né? Quando eu conheci a Caterine foi até engraçado, porque eu tinha terminado um relacionamento e eu estava numa fase que eu não estava muito... eu não queria um relacionamento longo de novo, mas eu estava meio como uma barreira ainda, né? Porque eu tinha que sair de um relacionamento e eu não queria um outro relacionamento logo na sequência, mas eu achei ela interessante. Quando nós nos conhecemos, né, logo de cara ele falou frases pra mim que tinham a ver com aquilo que eu acreditava, né? Ele me falou: eu procuro mais uma pessoa, mas eu quero fazer ela feliz, eu quero construir uma família. E todas essas coisas a gente foi se ajustando e eu tinha certeza que ele era um homem bom pra mim. Ele era um homem de caráter, um homem bom, que veio com uma estrutura familiar, né? Só que ele cresceu num lar onde a mãe dele fazia tudo aquilo que a minha mãe fazia, mas o pai dele valorizava ela. E aí, só que tinha um problema, né? A distância. Ela estava na Alemanha, eu no Brasil, então a gente começou um relacionamento à distância. Ela voltou depois de alguns meses, ela retornou para a Alemanha e eu fiquei no Brasil. Só que aí logo na sequência, depois de uns 6 meses, eu fui visitá-la na Alemanha. Quando eu cheguei lá, eu perdi, assim, fiquei desanimado, porque ela morava numa cidade muito pequena. Eu estava saindo de São Paulo, fui para uma cidade que era um porto, um frio, escuro, né? As pessoas frias. Eu fiquei meio decepcionado. Eu falei: como que eu vou largar São Paulo, minha família, tudo, para vir morar aqui com ela, né? E aí eu falei para ela: ó, a gente queria casar logo na sequência, mas não vai dar para casar agora. Eu vou ter que esperar mais um pouco, eu tenho que me preparar. E ela ficou decepcionada, né? Então a gente resolveu ficar mais um ano à distância. E aí depois a gente começou de novo: ó, vamos ver como a gente vai fazer, se eu venho para cá, se você vem. Ela falou: eu não posso vir porque eu tô começando agora a minha carreira, então não vai dar para poder vir. Se você quiser e a gente tem que continuar, você tem que vir para cá, ou então a gente vai ter que separar. Eu falei: tudo bem, então largo tudo, a gente casa e eu venho morar com você para cá. Larguei tudo para trás, minha família, meus pais, minhas irmãs, e fui morar com ela na Europa. Logo que a gente começou o nosso casamento, né, que foi a nossa vida lá, né, na Alemanha, longe de toda a família, a gente jovem, não tinha ninguém para aconselhar a gente ali de perto, né? Ele entrou no casamento achando que eu iria ser como a mãe dele e eu, de uma certa forma, achando que ele ia ser como meu pai. Eu tinha medo de ser aquela esposa que eu via minha mãe sendo e ele não me valorizar. E nesse início eu já tinha um trabalho, né? Eu já falava o idioma, eu já estava mais adiantada que ele ali naquela situação. Ele chegou num país novo, sem falar a língua, estava aprendendo, começando a se adaptar, então ele estava numa situação assim de insegurança. E eu com medo que ele aproveitasse de mim. Na verdade era o contrário, né? Ele estava ali bem inseguro.
E o nosso casamento foi indo assim. A gente tinha muitas discussões, a gente brigava bastante. Então ela já tinha uma carreira, um trabalho, já falava a língua. Eu não falava a língua, não falava inglês, não falava alemão, não falava nada, não tinha emprego. Então assim, foi um começo muito difícil para nós dois. E eu creio que para mim foi até mais difícil porque eu estava totalmente perdido. Aí eu fui fazer coisas que eu nunca fiz, né? Fui trabalhar de pedreiro, de pintor, né? de garçom. Então eu comecei a tentar fazer alguma coisa para poder sobreviver e ajudar ela em casa, né? E para mim isso foi muito difícil, porque ela às vezes ela até, porque ela, como ela sempre viveu sozinha, eu fazia as coisas erradas em casa, aparentemente para ela, né? Para mim era normal. Então ela brigava comigo, então tinha essa coisa, né? E a gente brigava muito por conta disso, né? Eu era boa na minha profissão, eu estava indo muito bem, fui crescendo, fui cada vez tendo mais destaque na minha profissão, e isso me fazia cada vez mais me sentir superior a ele, né? E ele cada vez se sentir mais inferior a mim. Nós não éramos parceiro. A gente se entendia bem, brigava, mas nós não éramos parceiro. Eu engravidei e, como dizem, né, no ditado popular, nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu ali entrei naquele conflito. E foi nesse momento que a gente viveu a nossa pior crise no casamento, né? Com uma bebê pequena, a gente chegou a ponto de quase ter agressão física, sabe? De tão difícil que foi. A gente discutia muito, a gente tinha muitas divergências, assim, coisas bobas, mas eram coisas bobas que acabavam se tornando numa montanha. Isso pra mim era muito difícil, porque eu falava, eu não consigo dar o melhor pra ela. Eu tirei ela da casa do pai dela, ela tinha uma mãe, tinha as irmãs, tinha uma vida, né? E eu não conseguia dar o melhor pra ela. Uma noite, a gente acordava, né? Eu acordava junto com ela pra dar de mamar, e a Maria Olivia tava chorando muito, né? Então a gente começou a discutir, porque você fica nervoso, tá cansado, né? Criança chorando na cabeça. A gente discutiu e a gente quase se agrediu. Isso pra mim foi o fim, né? Ali eu falei, a gente não pode continuar desse jeito. Aonde a gente vai parar assim, né? Agora tem ela no meio, a gente é responsável por ela. Então, foi ali o nosso fundo de poço mesmo, do nosso relacionamento. Foi ali naquele momento que eu falei pra ele, olha, tem um lugar que vai resolver o nosso problema. E nesse período a gente morava na Alemanha, né? Só que essa conversa aconteceu nas férias aqui no Brasil. Foi aí que eu resolvi aceitar o convite da Caterine, porque a Caterine já escutava sobre essa palestra. E ela queria que eu fosse com ela na palestra. E eu nunca quis ir. Eu tinha um preconceito, não sei porquê, preconceito bobo. E faltavam 2 semanas pra gente voltar pra lá e a gente começou a participar. E isso foi ajudando muito a gente, né? Foi dando direção pra gente. A gente foi aprendendo muito como respeitar, como eu respeitar ela, como ela me respeitar, como a gente trabalhar juntos, né? Se unir, entender que eu tinha que ceder um pouco, ela tinha que ceder, que foi um trabalho, né? É um trabalho, é um relacionamento, é um trabalho do dia a dia. Voltamos pra Alemanha. E de lá, a gente acompanhava toda a programação pela Univer. A gente participava de tudo, tava ali. Depois das palestras, eu fui entendendo que ela precisava ter segurança. Eu precisava passar segurança para ela. E como eu comecei a aprender, e ela também, a gente começou a dar um pro outro aquilo que a gente tinha, que era o que a gente aprendia nas palestras. Então a gente foi se encaixando, né? Ela foi entendendo o papel dela, eu fui entendendo o meu papel, eu fui fazendo a minha parte, ela foi fazendo a dela, e aí as coisas começaram a entrar no lugar. E ali a minha casa virou um pedacinho do céu. Eu, meu marido e a minha filha pequenininha, a gente estava ali buscando a nossa mudança. E aos pouquinhos, ele foi ganhando confiança, eu fui mudando. Eu fui enxergando que o meu papel principal, apesar de eu, né, como bailarina lá no teatro, eu dançava os papéis principais, eu recebia muitos aplausos, mas o meu trabalho principal não era ali. Era na minha casa, com o meu marido e a minha filha. Eu aprendi a colocar cada coisa no seu lugar. Aí a gente resolveu voltar pro Brasil. Chegamos no aeroporto, o primeiro lugar que viemos foi o Templo de Salomão. Saímos de lá e viemos direto pra cá. Hoje nós somos, assim, a gente não compete mais um com o outro. A gente é parceiro, a gente faz tudo junto.
tocamos os negócios juntos, educamos nossos filhos juntos. Eu percebo que hoje, depois de ter aprendido, de ter tido essa mudança interior, quando a gente coloca as prioridades no lugar certo, as coisas seguem na direção certa, né? E o meu casamento hoje é totalmente transformado. É um casamento abençoado, um casamento que funcionou, né? Que funciona. É trabalho, mas se quiser, dá certo.